Esse episódio é em parceria com Farfetch, plataforma de moda mundial que criou o programa Positively Farfetch, uma forma de reforçar a sua missão em contribuir com a sociedade, empoderando todos a pensar, agir e escolher positivamente, retribuindo à comunidade um impacto positivo no meio ambiente, sociedade e bem-estar animal. Ih, o tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias... que mais? Tô esquecendo de algo? Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Cá estou eu aqui outra vez e esse é mais um episódio da série em parceria com a Farfetch, que a gente fala sobre a cadeia de moda. A gente já sabe que o mercado da moda é um dos mercados que mais se polui e degrada o meio ambiente no mundo. A poluição da moda não fica restrita ao seu processo de produção, mas também no nosso consumo. Seja, por exemplo, pelos produtos nocivos ao meio ambiente liberados a cada lavagem, como é o caso do microplástico, que a gente já tratou num episódio sobre poluição plástica com a Flávia César, seja em relação ao nosso descarte de peças de roupas e acessórios que a gente não utiliza mais. A moda é também o segundo que mais se escraviza pessoas, segundo pesquisa realizada pela Fundação Walk Free, que mapeia o trabalho escravo atual. A gente também já trouxe esse dado por aqui no episódio 4 com Heloísa Artuso e eu tô falando dele novamente porque o episódio de hoje a gente vai falar muito sobre a mão de obra na cadeia fashion, que dentro da sustentabilidade é o que a gente chama de moda social. Esse episódio é mais um feat com Farfetch, onde a gente tem como objetivo trazer novos olhares para um mercado que precisa urgente de mudança. E a gente quer dar voz a marcas que já estão fazendo trabalhos autorais, sustentáveis e eticamente corretos. E quem vem falar com a gente sobre o tema de hoje é Márcia Kemp, fundadora da Nanacai, uma marca de moda brasileira reconhecida internacionalmente, que produz produtos artesanais a partir de matérias-primas variadas e em parceria com artesãos no mundo todo. Portanto, esse episódio vai ser sobre um dos meus assuntos favoritos dentro da moda sustentável. Sim, o artesanato e as pessoas por trás desse trabalho. Mas antes, claro, eu gostaria de saudar a nossa convidada, agradecendo e muito a sua presença aqui com a gente. Seja bem-vinda, Márcia! Oi, Gi, obrigada! É muito bom estar aqui com você. Eu sei que você é uma grande fã do artesanal e ter você como uma mulher tão querida, poder estar aqui falando sobre esse tema, para mim é um grande privilégio. Obrigada Farfetch e a todos que vão nos ouvir. Olha, eu quero dizer que você está falando, como você disse, né, com uma pessoa apaixonada pelo trabalho artesanal. Eu sei disso. E eu fiquei completamente encantada com a estética dos seus produtos. Como o artesanato é potente, né? Muito, muito, muito. E essa potência da Nanacai, ela vem desse trabalho feito em equipe. Eu costumo dizer, assim, eu venho de uma indústria, eu trabalhei 25 anos na indústria de tecnologia e serviços. Então eu passei por diversas indústrias dentro da área de tecnologia e serviços e vim trabalhar na moda, a moda mais uma indústria, e o artesanato foi o que me uniu à moda. Então eu trabalho em parceria com as artesãs. Então o meu mundo é da criatividade, é trabalhar lado a lado com elas, é unir o meu repertório com tudo que a técnica delas proporciona. Por isso que fica tão bonito, porque eu mergulho dentro desse trabalho, né? Dentro de tudo que elas sabem e conhecem profundamente, com toda a ancestralidade, né? Que esse trabalho existe pelo mundo. E é justamente isso, né? A mão de obra é uma grande questão para a moda, porque envolve inúmeras denúncias de trabalho escravo. E é a realidade que a gente vive. Claro, tem muitas maneiras de se combater esse problema social que a gente tem, mas talvez a mais tradicional delas seja justamente voltar a essas formas de produção antiga, colocando num lugar de destaque o papel do artesão, né? E se a moda, da forma como a gente conhece, foi
responsável por essa mudança de extinção da profissão do artesão, ela pode também contribuir para esse desenvolvimento dessa atividade hoje em dia. E eu acho que vocês fazem justamente isso, né? Uma experiência muito grande de levantar esse papel do artesão, né? O papel do artesanato dentro de um mercado que muitas vezes é tão industrializado. Exato, e é isso que a gente faz, é valorizar essa cultura. Então a gente preserva a cultura do local, levando para o global. E para mim isso é o verdadeiro luxo, sabe, Gi? Porque quando um artesão ele faz uma peça, ele fez aquela peça e ela traz todo esse sentimento. Então eu acho que é isso que ela passa, essa energia, ela reverbera na peça. E é por isso que é tão emocionante quando você tem um contato com uma peça que é feita com tanto amor. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sim. Eu acho que a indústria da moda tem que preservar essas pessoas e esse trabalho manual é muito único, realmente. E eu queria te perguntar também, como que acontece essa interação com o artesão? Vocês têm uma qualificação, uma capacitação dos artesãos? A marca se envolve nesse sentido também? Sim. No início, eu procurava muitos grupos, né? Eu comecei no Peru com 13 artesãos, hoje a gente tem 305 famílias na América Latina, Peru, Brasil e Equador. No Brasil a gente tem no Sul, tem Nordeste, Rio de Janeiro, e as técnicas são as mais diferenciadas: palha, macramê, crochê, são diferentes tipos de palha e tecidos também. Hoje a gente já trabalha inclusive com tecidos reciclados. A gente identifica dentro do grupo um ponto focal e começa a ir, através desse ponto focal, trabalhar técnicas. Com um ponto focal ele vai receber os ensinamentos para o desenvolvimento de produção e financeiro, para que esse grupo ele consiga ficar independente e possa trabalhar negociação, banco, capacidade de entrega, de produção, timing, mas ao mesmo tempo o refinamento e a qualidade do produto. Que também, então, eles recebem técnicas e workshops, são treinamentos, que é uma coisa até que eu acho que a gente tem que fazer um pouco mais formal, entregar talvez até um treinamentozinho, mas a gente faz esse treinamento que é para ele ir refinando, porque o trabalho já está lá, ele já recebeu isso de pai para filho, mas é uma pessoa que a maioria dos nossos grupos estão em áreas rurais, então eles não tiveram a oportunidade de vir para os grandes centros ou acompanhar a evolução, né? Ter um olhar mais contemporâneo para o produto dele, para a sua arte. Então, o que a gente faz é fazer uma mistura desse trabalho. Então, a gente faz sim um treinamento. Então, a gente capacita, desenvolve um skill para que ele se torne um empreendedor dentro do grupo e, ao mesmo tempo, a gente faz com que eles recebam treinamentos para elevar o seu produto, a sua técnica, a sua arte. E vocês têm artesãs no mundo todo, né? Como que funciona essa logística? Por exemplo, um trabalho com artesãs da Tanzânia. Hoje a gente está muito focada na América Latina e a gente tem demandas, tem artesãos hoje pedindo para começar trabalhos com a gente na África, na Tailândia. A gente recebeu esse mês também para a Indonésia. Tem também pedidos no Vietnã, Marrocos. Tem artesãos do mundo inteiro pedindo para fazer parte da nossa rede. Então, a Nanakai é também uma grande empresa de logística, porque a gente tem que aprender a cruzar fronteiras. A ideia é que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, cruzando fronteiras e trabalhando com artesãos de outros lugares. Então, a minha inspiração veio da África, foi na Tanzânia, que eu tive a inspiração, foi numa tribo de Maasai, mas hoje nosso trabalho está na América Latina. Mas a gente já identificou outros grupos em outras regiões do mundo, estamos esperando agora a coisa ficar um pouco mais tranquila para poder começar a atuar em outras regiões. Bangladesh também tem pedido que é um ajuda. país tão vulnerável pela moda, né? Onde tem tanto trabalho escravo acontecendo, das grandes cadeias logísticas, e como é preciso fortalecer esse trabalhador lá, né? Eu vi uma reportagem uma vez, eu acho que 80% do PIB de Bangladesh vem da indústria da moda. É o que acabou de acontecer na pandemia, eles deixaram eles na mão de novo e não pagaram. Então, primeiro, há 7 anos atrás colapsou o prédio e agora eles ficaram sem receber. Então, a história se repetiu com a pandemia, né? Novamente, eles ficaram numa situação muito ruim. É preciso olhar, né? Se você puder apontar vantagens, assim, além do que a gente já comentou, né? Que é fomentar a cadeia de fornecedor certa, mas falando em termos de produção mesmo, o que para você é o que mais traz benefício para a marca, para o produto, essa interação com artesãos? Eu acho que o maior benefício, e aí eu falo como ser humano, é poder
impactar a vida positivamente de alguém. Eu me lembro que eu comecei num grupo lá no Peru, eram mãe e filha, e de repente eu tinha 20, e essas pessoas chegaram a fazer uma produção de 100 mil pompons nos Andes, e nem espanhol elas falavam quechua, então eu não entendi absolutamente nada do que elas falavam. Para mim, o que era importante é que elas, com o trabalho artesanal, elas podiam ter poder de compra, podiam se alimentar. Então, o melhor do trabalho artesanal é poder unir pessoas que nasceram com um potencial criativo nas mãos, mas que vivem numa região ou que nasceram sem um potencial competitivo, mas com um potencial criativo e com muita energia e garra, elas têm condições de vencer. E elas, com a Nanacai, a gente consegue ter uma plataforma e disponibilizar o produto delas, conectando quem pode consumir. Por exemplo, você é uma grande fã, então eu tenho certeza que você pode ser o que eu chamo de sister. Eu costumo dizer que a Nanacai, como significa Irmandade de Mulheres, quem usa, nossos clientes são as sisters, né? Eu chamo de sister, então, porque nós somos uma sisterhood, nós somos uma irmandade. Eu sei que agora tá tudo virou... Entrou no hype, né? Ficou hypado, mas em 2014 nada disso era hypado, mas foi assim que eu criei a marca, não era hypado. Então, eu acho que isso que é o bacana na marca, sabe? É você dar oportunidade para quem não nasceu com um potencial competitivo, poder ter condições e viver mais dignamente. Porque ela nasceu com um potencial criativo intenso e incrível. Ela tem um dom. Então, às vezes, tem pessoas que falam assim, Márcia, você empodera. Eu não gosto muito dessa palavra para mim, porque e eu sei que também tá na moda, porque eu acho que quem dá o poder é Deus. Eu falo assim, eu não empodero ninguém. A gente criou uma marca, uma plataforma que conecta pessoas, porque o poder já veio de Deus. A gente só dá um empurrãozinho para que essa pessoa possa brilhar um pouco mais do que ela já veio. E você vê que é uma coisa tão forte, orgânica, que o artesão lá de Bangladesh, ele manda um direct message para Nanacai falando, e eles falam, Miss Camp, quer dizer, como é que eles me conhecem com nome e sobrenome? Eu sou uma pessoa super low profile. Por favor, me dá uma oportunidade para eu trabalhar com você. Então você vê que é uma marca, ela é autêntica, porque senão lá em Bangladesh ele não reconheceria que aqui a gente faz o que é correto com eles. E é uma troca, né? Porque eu imagino da mesma maneira que eles não têm esse potencial empreendedor dentro de um mercado capitalista, como a gente também precisa cada vez mais viver como eles, né? O artesanato, eu acho que traz muito essa coisa, essa demanda do seu tempo, do processo, da lentidão, né? De viver num outro ritmo. Então eu imagino que você deve aprender muito com isso também. Eu adoro fazer as visitas, pegar um carro, ir para a estrada. Assim, gente, eu trabalhei 25 anos na IBM. Cheguei a reportar a presidência, então era o board, o poder da empresa. E eu me lembro quando eu encerrei esse ciclo e comecei esse novo, né? As pessoas ficaram assim, um pouco assustadas. Como que eu ia deixar tudo isso para trabalhar com palha e pompom? Na época, na Nanacai era só palha e pompom. E os meus filhos, principalmente, falaram assim, não, vai seguir teu sonho, porque eles viram o quanto eu estava apaixonada. Eu percebi o quanto eu estava transformando a vida das pessoas e quanto isso brilhava meus olhos. Então eu não tinha vontade de voltar. E hoje eu adoro quando eu estou na estrada, pego um carro, levo um bolo, sento na casa delas, ou a gente senta na praça, aquele ventinho batendo, e a gente senta, seja na hora de puxar a orelha porque não entregaram, não fizeram corretamente, na hora de um ajuste. E são vários aprendizados, realmente. E é muito bom ver a evolução. E são tantas histórias bacanas para contar, de superações, dá para fazer um livro, sabe? Você falando aí que você é low profile, uma crítica minha, né, bem pessoal em relação à estrutura do mercado da moda é essa glamourização do estilista, né? Essa coisa que só o estilista tem a fama e as pessoas que efetivamente fazem as roupas são totalmente invisibilizadas, né? Eu vi inclusive uma entrevista com o Emicida recente no Roda Viva, que ele fala que na marca dele, Lab Fantasma, que tá no São Paulo Fashion Week, no desfile, a primeira fila do desfile são as costureiras, que trabalharam, né, o ano inteiro, porque são elas que mais têm que ver o resultado do trabalho, do suor delas ali. E eu acredito que esse pensamento é isso, faz total sentido aqui, porque quando a gente trabalha num sistema de artesão, acaba sendo eles que realmente fazem, criam, transformam, né, e dão vida a essas peças ou ao acessório. E é ali que tá todo o potencial criativo dessa produção. Eu queria que você falasse se você também vê essa tendência,
tendência, né, ou melhor, essa tentativa histórica da indústria de apagar os rostos das pessoas. Como a gente revive isso? Olha, os nossos produtos, desde quando eu criei a marca, eu já enxergava isso. Pensa que eu não era dessa indústria, né? Então eu estudei a indústria para poder trabalhar aqui. Mas eu queria que o produto tivesse uma essência. Eu chamava em 2014 de um produto de essência. Eu não queria ser apenas uma bolsa de palha, eu queria que o produto tivesse uma essência, que se chamaria de branding. Então, eu na hora, quando eu criei o produto, eu falei, não, esse produto tem que ser assinado. Giovana fez, então a Giovana vai assinar. Então, desde 2014, quando eu criei a marca, a bolsa já vinha assinada pela artesã. Então, todo o produto da Nanacai, ele vem assinado por quem fez. Então, eu conheço o nome, o sobrenome. E ano passado, a gente já fez o primeiro mapeamento da marca. O Instituto da Criança, que foi minha grande inspiração de trabalho social. O Instituto da Criança, que também trabalha no terceiro setor, ele fez um mapeamento para a gente ver qual era, para medir o impacto do trabalho social, para a gente ver qual foi o poder de compra, o aumento de poder de compra, autoestima, saúde mental das artesãs e dos artesãos, porque a gente também tem homens, 18% da rede da Nanacai são homens, a gente trabalha com presidiários, então a gente quer medir tudo que a gente melhorou. Por exemplo, eu nunca imaginava melhorias na saúde mental, e teve isso, várias pessoas dando depoimentos da saúde mental, como elas melhoraram, relação familiar, de casamento, né? Teve uma até que falou que casou, que o marido passou a respeitá-la melhor, porque a América Latina é muito machista, e aí o marido, mesmo sendo muito machista, passou a respeitar ela mais. Então, teve muita história de superação nessa jornada. E a marca disponibilizar um estudo, um projeto que mapeia isso também, né? A gente precisa aplaudir que esse exemplo vá para mais marcas, porque é uma preocupação real, né, com o trabalhador, com a mão de obra. Sim, não, a gente tem nome, sobrenome, faixa etária, se tem crianças, por exemplo, eu acho que a educação transforma. Então, nós não temos investidores. Eu adoraria ter um investidor para poder estar me ajudando mais. Então, eu tinha muita preocupação com as crianças. Eu queria saber se as crianças estavam estudando. Eu queria saber onde estavam aquelas crianças, porque eu sabia que tinha muita criança que trabalhava no campo. E eu fiquei muito feliz. 100% das crianças envolvidas na rede da Nanacai, elas conseguiram migrar do campo para as escolas. Então, as mães já estavam conseguindo comprar cadernos para essas crianças e as crianças estavam estudando e as mães já tinham a esperança de poder mandar essas crianças para as universidades, para as faculdades. Isso, para mim, foi uma vitória, entende? Então, a gente vai continuar fazendo essa medição. Esse ano está sendo um ano, obviamente, para todo mundo, um ano fora da curva, mas é nisso que a gente vai continuar fazendo. A cada um ano e meio, a gente vai continuar fazendo as medições, a gente vai continuar abraçando novos grupos, assim como continuando dando rostos às pessoas. Assim que tiver investimentos, eu adoraria estar filmando mais as histórias, porque a gente tem, por enquanto, as histórias por conta do mapeamento, do que eu escuto e que eu guardo para mim, obviamente, do que a gente usa um pouco nas histórias no nosso feed. Eu gosto de usar as coisas com um pouco de discrição. Tem muita gente surfando nessa onda, né, Giovana? Então, eu tento fazer a coisa ficar sempre muito, muito digna quando a gente apresenta ali, se é que as pessoas vão entender o que eu estou falando, porque tem gente surfando de todas as formas. Mas é muito importante você citar isso das marcas surfando essa onda da sustentabilidade, né? Que quando a gente percebe que a sustentabilidade não é efetiva, parece que se dissipa assim. Somos uma marca ética com todos os fornecedores autenticados. Tá, e você vai procurar mais? O que tem de mais? Porque também o consumidor passou a exigir mais, né? Você tá falando que é sustentável, então a gente quer saber onde é que tá essa sustentabilidade. É na mão de obra, então a gente a gente quer saber mais. Quem é? A gente quer rostos. A gente já viu que só rosto não adianta, porque recentemente teve marca aí que, né, colocava a foto da costureira em cada peça, mas a gente ficou sabendo. Então, assim, cada vez mais as redes sociais também ajudam isso, essa transparência, e eu acredito que vão permear mesmo essas que existem, que têm um trabalho social muito profundo, de fato, né? Porque a gente já consegue ver isso, né? Giovana, tomara. Eu uma vez, numa entrevista, eu falei que espero que as pessoas pensem sempre numa etiqueta do karma, né? Uma vez eu tava na loja, aí alguém falou, mas essa bolsa de palha, isso é palha, ali em cima, e tem um fast fashion em cima, é muito mais barato. Aí eu pensei com meus botões, a pessoa não sabia que eu era dona. Eu falei assim, puxa, mas
é barato, mas barato para quem? Para quem comprou, né? Porque para quem fez deve ter custado muito caro. Então, quando a pessoa comprar um produto artesanal, muito barato, pensa que deve ter custado caro para quem fez. Então, a pessoa que comprou um produto que veio provavelmente importado, talvez de Bangladesh, da Índia, ou até mesmo do Nordeste, que custou muito baratinho, aquela mão deve ter calejado para fazer, deve ter custado muito barato para ela, sabe? Às vezes faz até no sangue ali, mas entrega. Ela comprou barato, mas custou muito caro para ela que fez. Então, vamos ter cuidado, né? Então, eu falo da etiqueta do karma. Cuidado quando você compra um produto barato, custou barato para você, mas custou caro para quem fez. Então, o consumidor tem que estar realmente ligado nisso, né? E é um processo de educação, porque é isso, a gente comprou roupa barata por muito tempo, né? Sem entender de onde vinha, quem fazia, quanto essa pessoa ganhava. E eu acho que a gente precisa cada vez mais educar. Tipo assim, um trabalho artesanal é feito à mão, sabe? A pessoa coloca ali uma história, um afeto, né? Tem todo um envolvimento com aquela peça que você coloca diretamente no seu corpo. Então, esse processo de enxergar também essas camadas é educativo. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, falar sobre esse artesanato. Por isso estou tão emocionada com esse episódio aqui, que é uma oportunidade que a gente tem de mostrar mesmo o que está por trás, né? E você falou em etiquetas, e a gente também, já que a gente está aqui nesse papo greenwashing, eu me baseio cada vez mais em selos, né? Eu tô virando a louca dos selos, inclusive, né? Eu entro no supermercado, as poucas vezes que eu vou no supermercado, eu já fico procurando o selinho verde do produto orgânico e tal. E as roupas também, a gente não pode esquecer que a gente tem selos importantíssimos que dizem se aquela marca é de fato sustentável ou não. E vocês têm um que é super importante no mundo todo, que é o EcoAid, que é uma ótima forma, inclusive, de saber se a marca é sustentável. Tem EcoAid, pode confiar. Conta um pouco mais desse selo, como veio o processo de conquista desse selo, porque eu sei que eles são super exigentes. Nós fomos a primeira empresa, né, brasileira a receber o selo do EcoAid. Também foi feito um assessment, a gente foi procurado e eu respondi um assessment, uma consultoria deles, eu respondi foram vários documentos, e onde a gente provou que realmente a Nanakai, ela estava preservando culturas. E aí a gente recebeu esse selo de preservação de culturas e a gente ficou bem orgulhoso, né? Porque era a primeira empresa nacional a estar recebendo. Assim como também fomos convidados para participar do lançamento da plataforma do Net-a-Porter, né? Também de plataforma de sustentabilidade, como também agora da Farfetch, né? Então, são selos que a gente vai recebendo e a gente vai coletando. São pequenas vitórias, mas que vão fazendo a gente feliz, né? Agora, até perguntando em questões de negócio, porque eu imagino que muita gente que tem marca vai escutar para aprender, né, para se inspirar. Eu queria saber como a pandemia impactou esse modelo de fornecimento de matéria-prima, né, com a alta do dólar, também interferindo, a logística de envio. Como foi isso para vocês? Impactou bastante. Hoje a nossa operação na América Latina está bem impactada, porque primeiro que lá no Peru, como o Brasil, é um país que a pandemia ainda está fora de controle. Então, tem na nossa região onde a gente atua, alguns casos, especialmente eu trabalho em duas regiões onde são os níveis de pobreza muito altos. Então, são regiões que a gente não está podendo tecer ainda, porque são muito senhoras, então elas têm que ficar em casa e não podem se locomover. Então, são produções que estão paradas por conta disso, pela idade delas e porque também a gente não poderia estar movendo a carga e acho que nem movimentando internamente, nem levantando por causa dos aviões. A gente estaria com uma baixa mobilidade. Então, esse translado Peru-Brasil, nesse momento da pandemia, a gente está impactado e o que eu fiz foi tentar buscar doações internacionais para elas. Eu consegui algumas doações que chegaram para elas lá no Peru. Foi o que eu tentei fazer. E aí eu consegui, graças a Deus, eu consegui algumas doações, eu também fiz algumas coisas, mesmo que pequenas, ajudou. Então, foi isso que eu fiz. Aqui no Brasil, a gente já está retomando as atividades, mas também sentindo muito falta de material. Material para crochetar, falta de material na prateleira mesmo, para comprar, mas de matéria-prima para palha, por enquanto, a gente está encontrando, mas
para a parte de crochê, a gente também está um pouco afetado, mas no Brasil a gente está retomando as atividades, mas por enquanto na América Latina a gente está bem afetado. E o que eu fiz foi tentar doações para elas. Enfim, a gente espera sair dessa, né? Né, João, mas acho o Brasil é o mundo todo, né? Mas elas estão bem resignadas e elas sabem que eu não abandonei. Elas sempre falam, não, senhora Márcia, nós outras somos da mesma família, elas são muito queridas. Eu tinha que fazer um documentário, você ia se apaixonar por todas elas. Ai, quero muito. Quem sabe, pós aí eu não consigo ir com você, eu vou amar essa viagem. Não, você vai pirar, todos os grupos você vai amar. Não, você vai amar, são todos. Aqui também no Brasil você vai amar, são umas fofuras, todas. E a gente tem um quadro aqui que se chama Biblioteca Ecológica, que a gente pede para o entrevistado trazer referências de livros, pode ser séries, filmes, documentários, o que te ajudou a inspirar nessa sua visão de mundo. O que você trouxe pra gente? Eu trago o livro que seria o livro do Instituto da Criança, do Pedro Werneck, que eu acho que traz ali toda a história do Instituto, que é o que pautou o meu lado social, de empreendedora social. Eu acho que o que eu queria deixar de marca aqui é o meu lado de empreendedorismo social, porque eu acho que todo mundo devia retribuir um pouquinho para esse planeta, um pouquinho para a sociedade, porque se cada um desse um pouquinho de si, o mundo seria melhor, entende? Eu acho que a pandemia veio para cada um refletir, né? Mas eu não sei se todo mundo já refletiu não, sabe, Giovana? Acho que ainda tem muita gente para refletir, mas enfim, cada um que sabe. Eu acho que o empreendedorismo social é tudo que eu aprendo sempre com o Pedro, de tudo que eu aprendo no Instituto da Criança, é o que eu queria deixar de mensagem para vocês lerem, sempre escutarem. Para mim ele é uma grande inspiração. Nossa, que ótima dica, eu vou pesquisar também, não conheço. Você vai gostar muito. Márcia, muito obrigada pela presença. Giovana, eu adorei, sou sua fã, acho você incrível, que o mundo tenha muitas Giovanas. Estamos juntas, estou apaixonada na sua marca também, muito obrigada, quero muito te conhecer ao vivo, né? Quem sabe pós aí a gente marca algo e fazer projetos juntas, adoro me conectar com pessoas como você. Seguimos juntas. Com certeza, obrigada pelo convite, obrigada a todos, obrigada a Farfetch, obrigada mesmo. Gente, eu preciso dizer que eu tô muito emocionada com esse episódio, porque cada vez mais eu vejo que a moda é sobre pessoas e não sobre roupas. É saber que a roupa que a gente leva no corpo prioriza uma cadeia justa, com talentos, como é o caso dos artesãos, que merecem ser reconhecidos. A gente falou aqui sobre uma profissão que tá quase em extinção, por isso é tão importante o nosso papel enquanto consumidor em apoiar, fortalecer e reconhecer o valor desses trabalhadores e também das marcas que priorizam esse tipo de trabalho. Eu fico por aqui, até a próxima terça, espero que vocês tenham gostado, um beijo, tchau!